No primeiro trimestre de 2023, o tema das lições bíblicas jovens da CPAD será Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Em 13 lições comentadas pelo pastor Natalino das Neves, estudaremos a santificação como caminho para a vida eterna. Entenderemos o perigo do pecado, a importância do temor a Deus e do estudo da palavra. Também aprenderemos sobre o ensino de Jesus sobre esse importante tema para a vida cristã. Adquira hoje mesmo a sua revista, à venda nas livrarias evangélicas de todo o país, pelo 0800 021 7373 ou em nosso site cpad.com.br. Lições Bíblicas Jovens, um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 2. O pecado sobre a perspectiva do Deus que é santo. A paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Natalino das Neves, pastor auxiliar no Templo Sede da Assembleia de Deus de Curitiba e o autor dos comentários das lições bíblicas de jovens deste trimestre. Nós já comentamos, trouxemos aqui subsídios para a primeira lição e agora vamos estudar a segunda lição, o pecado sob a perspectiva do Deus que é santo. Estamos estudando nesse trimestre sobre o tema da santidade. Como eu sugeri no vídeo anterior, na primeira lição, eu quero novamente reforçar para que você, professor, professora, compartilhe com os seus alunos da sua classe ou da sua sala de aula, que não participaram da primeira lição ou que não ouviram o vídeo. Compartilhem, porque em muitas igrejas, devido à coincidência da lição com o dia de Ano Novo, muitas igrejas não tiveram escola dominical, suspenderam. Então aproveite para relembrar algumas coisas, porque a lição de número 1 ela é introdutória ao trimestre. E essa lição, a lição de número 2, é uma das lições que mais me empolgou quando eu estava escrevendo os comentários e também escrevendo um livro de apoio. Às vezes você lê um texto várias vezes e às vezes não se atém a alguns detalhes. E quando estava lendo esse texto, me chamou bastante a atenção a maneira como que Davi, um dos principais personagens da Bíblia, em especial do Antigo Testamento, uma das figuras mais importantes para o povo de Israel, o povo considerado como o povo de Deus, ele comete algumas falhas, ou melhor, falhas grandes, considerando a sua influência, considerando o título que ele recebe do próprio Deus como homem segundo o coração de Deus. É por isso que nessa lição nós vamos ver 3 tópicos principais. O primeiro tópico, o pecado sob a perspectiva humana, ou seja, sob a perspectiva do rei Davi. E o pecado sob a perspectiva de Deus, como que Deus estava vendo as falhas cometidas por Davi. E por fim, o julgamento do pecado sob a perspectiva humana e a misericórdia divina. Qual a tendência do ser humano a lidar com o pecado? Quando é ele que comete ou quando é outra pessoa que comete? Interessante como que o exemplo de Davi é tão atual e serve para nós aprendermos como lidar com o pecado e qual é a perspectiva divina em relação a ele. O primeiro tópico, o pecado sob a perspectiva humana. O primeiro item desse tópico foi dado o título, o pecado de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Eu destaco que a Bíblia é diferente dos demais escritos dos tempos antigos. Ele tem registrado tanto os fatos positivos como negativos dos seus principais personagens. A Bíblia não maqueia ou não faz maquiagem em relação ao comportamento dos seus principais personagens, líderes. Ela apresenta aquilo que realmente é, como aconteceu, diferente do costume das demais literaturas do Antigo Testamento. Todas as pessoas pecam, inclusive aquele que tem o título de o homem segundo o coração de Deus. E essa afirmação já nos traz um grande exemplo, onde fica claro que todas as pessoas, independente da sua posição, independente da sua natureza, independente
da sua história, ele está sujeito a errar. E as pessoas erram, são seres humanos, inclusive o rei Davi. O texto bíblico para demonstrar essa fragilidade do rei Davi está no segundo livro de Samuel, capítulo 11, a partir do verso 1, onde ele destaca que o fato que aconteceu, ou a derrota de Davi, ou a fraqueza de Davi, a falha de Davi, ele começa quando o texto diz que a época era uma época onde os reis tinham uma prática comum de ir à guerra junto a seus exércitos. Na lição não tem como entrar em detalhes, mas no livro eu esclareço essas questões que, na época, devido a questões de clima, questões geológicas, entre outras questões ou outros motivos, os reis tinham uma data específica em determinados locais para realizar as suas guerras. Davi estava passando por esse momento onde os reis iam à guerra com seus exércitos. Mas Davi, ele decidiu não ir à guerra. Mandou o seu general, Joabe, e ele ficou no palácio, no terraço, tranquilamente. E de repente ele avista uma mulher tomando banho. Então a proximidade era tanta que ele consegue visualizar aquela cena da mulher tomando banho desnuda. E isso chama a sua atenção e ele cobiça aquela mulher. Tratava-se de Batseba, filha de Aitofel, que era o principal conselheiro do rei. Talvez isso justifique o fato de a sua casa estar tão próxima assim do palácio do rei. Mas acima de tudo, ela era esposa de Uria, conhecido como Eteu, uma mulher, portanto, casada, comprometida. Mas nós vemos que Davi se afeiçoou daquela mulher, da sua formosura, da sua beleza. Não obstante ele já ter 7 esposas e 10 concubinas, ele, então, usando do seu poder, da sua influência, ele pergunta sobre aquela mulher e planeja nos mínimos detalhes ter um relacionamento sexual com aquela mulher, chamando-a para vir até o palácio. Não sabemos se Batseba já o conhecia, se tiver algum outro encontro, possivelmente não. Certo é que ela foi chamada para o palácio. E no momento em que o rei estava numa ociosidade. Então nós vemos que existe uma sequência. Ele estava ocioso, não cumprindo com a sua responsabilidade como rei, e um olhar lascivo e imprudente leva-o a desejar aquela mulher e fazer um planejamento para que pudesse ter um relacionamento sexual com aquela mulher. Esses detalhes a respeito de Davi, antes de cometer o adultério, ajuda-nos a entender o segundo item do tópico, que diz o cuidado com aquilo que parece inofensivo. Davi, em primeiro lugar, não foi à guerra, uma decisão, era rei. Apesar de ser sua responsabilidade, tomou essa decisão. As decisões são importantes também na nossa vida sobre aquilo que nós fazemos e podem impactar também na nossa vida, nas nossas atitudes. No livro eu utilizo a ilustração da rã cozida na panela sob o fogo, que ajuda bastante a ilustrar sobre esse cuidado que nós temos que ter com aquilo que parece inofensivo. Se você pegar uma rã que tem o sangue frio e jogar numa panela de água fervendo, ela pula imediatamente porque sabe que vai morrer. Mas se você colocar sobre uma panela com água e acender o fogo e ir aquecendo pouco a pouco, ela vai se acostumando com aquela temperatura e ela não pula. Até que a água chega ao estado de ebulição, ela ferve e ela morre cozida e não pula da panela, porque ela vai se acostumando com aquela temperatura. E muitas vezes os crentes, os jovens, adultos, os cristãos, de forma geral, eles muitas vezes correm o risco por não estar atento por esses detalhes, quando ele vai cedendo pouco a pouco ao pecado ou às possibilidades de pecar. Se o cristão não tomar cuidado, sem perceber, ele acaba sim sendo envolvido pelo pecado e de repente ele, como Arã, também morre espiritualmente falando. Porque se o pecado aparece de uma vez, de uma forma contraditória a tudo que ele pensa, ele rejeita de imediato.
Mas se vai acontecendo pouco a pouco, ele não percebe. Então tem muitos pecados, em especial esse caso de Davi, do adultério, que não acontece de uma hora para outra. Existe um planejamento para acontecer. Então tem que tomar muito cuidado para esses detalhes, para que você não seja envolvido e também acaba cedendo para o pecado. O item C do tópico, do primeiro tópico, tem o título Os planos de Davi para encobrir o seu pecado. Aqui nós vemos que Davi, ele erra, acomete adultério com Batseba, ela engravida, fica grávida e o informa do ocorrido. Davi está numa situação complicada, porque ele fez algo que não poderia ser feito, principalmente como rei. Aquele breve momento de prazer desfrutado pela falta de controle sobre os desejos e impulsos sexuais de Davi, agora está enviando a conta, a gravidez de Batseba. As pessoas, quando envolvidas em um descontrole de desejo, não analisa as possíveis consequências de suas ações. Vive somente aquele momento e não pensa o que pode surgir depois. Qual a cobrança que pode vir? Então Davi, ele se vê encurralado com aquela situação, mas ele para pensar e diz, espera, eu posso fazer alguma coisa. E ele, para encobrir o seu erro, agora planeja um novo pecado. Geralmente, um pecado leva a outro. Esse é um dos grandes perigos. Davi, vendo a sua situação, ele planejou uma estratégia para encobrir o fato ocorrido do seu adultério com Batseba. Ele pede ao seu general do exército, Joabe, que estava na guerra, que mandasse Urias, que era esposo de Batseba, da guerra, para falar com ele. E o rei manda Urias vir para sua casa, ele quer conversar. E o rei simula perguntar sobre o que estava acontecendo na guerra. E Urias responde, e de repente Davi fala, Urias, vai para sua casa, vai lá visitar sua esposa, sua família, descansa, depois você volta para a guerra. Ele imaginou que Urias, estando longe, na guerra, distante da esposa há longos dias, retornando, teria relações sexuais com ela, e depois poderia pensar, certamente entenderia que o filho seria dele. No entanto, Urias era tão comprometido e com a sua função no exército, ele não foi para sua casa, ele não se sentiu bem ir para sua casa, relaxar, enquanto o exército do povo de Israel estava lá na guerra, e ele fica dentro da casa do rei, junto com outros servos também do rei. E Davi, quando no outro dia fica sabendo disso, ele fica abismado com aquilo, conversa com Urias e acaba comendo, tentando embriagar, né? Acaba bebendo junto com Urias, embriagando, para que mais uma vez ele fosse para casa e pudesse ter um relacionamento com a sua esposa. E tudo poderia ser resolvido. Mas, mais uma vez, Urias não foi para sua casa, porque não se achava digno de ir à sua casa enquanto o exército estava defendendo o país. Então, Davi, não tendo sucesso no seu plano A, ele parte para o plano B. E ele planeja, junto com seu general, a morte de Urias. Manda Urias para Joabe e fala para Joabe colocá-lo num lugar aonde provavelmente ele seria morto, e isso acontece. Findado o luto, morto Urias, o rei Davi casa-se com Batseba, porque agora ela estava impedida, nada poderia impedir de que ele tomasse Batseba como a sua esposa. E ela dá luz a um filho. Com isso, o seu pecado é, entre aspas, camuflado. Então, o pecado sob a perspectiva humana, como no caso aos olhos de Davi, ele entende que poderia ser manipulado e as consequências serem controladas. Ele entendia que o pecado poderia ser apagado com o poder político, com o status social, com as influências, entre outras formas de dominação que estava sob o seu domínio. Ele usa isso a seu favor para encobrir o pecado. Muitas pessoas atualmente usam do mesmo subterfúgio, do seu status, do seu poder, da sua posição, influência política, liderança, para encobrir os seus pecados. Mas nós vamos ver, no tópico 2, o pecado sob a perspectiva de Deus. Para Davi, parece que tudo estava bem. No primeiro item, diz que o pecado é algo desagradável para Deus.
Por mais que pareça que Deus não esteja vendo o que está acontecendo, Deus está a par de tudo. Deus sabe de todas as coisas e conhece todas as coisas. Para Davi, tudo estava resolvido. Urias estava morto, Batseba estava desimpedida e agora ele tinha mais um filho como seu sucessor, como seu herdeiro. Ninguém estava incomodando sobre esse assunto. Parece que tudo estava resolvido. Então nós vemos aí que o pecado de Davi é caracterizado como um pecado deliberado. Ele não aconteceu de uma hora para outra, ele planejou o pecado. Para Davi estava tudo tranquilo, tudo resolvido. Mas 2 Samuel, capítulo 11, a parte B do versículo 27, demonstra que a visão de Deus sobre tudo que estava acontecendo era bem diferente da visão de Davi. O texto diz: porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. O texto bíblico diz assim. Ou seja, Deus estava observando. Deus sabia o que estava acontecendo. O item B tem o título: Não estava tudo bem. Por mais que Davi pensava que estava tudo resolvido, não estava tudo bem. Deus não estava vendo da mesma forma que Davi, que pensava que tudo estava resolvido. O pecado cometido precisava ser tratado. Muitas pessoas questionam Deus e a sua aparente ausência diante de desastres naturais, atrocidades cometidas com inocentes, como que se Deus não acompanhasse, não soubesse de nada. Aqui fica bem claro que essa não é uma verdade, Deus acompanha. Mas Deus deu o livre-arbítrio para o ser humano e ele respeita esse livre-arbítrio, mas não quer dizer que ele vai ser conivente com a falha, com o erro, e ele confronta o ser humano com o pecado, em especial aqueles que se dizem serem seus servos. Então Deus não estava ausente. Davi é que se esqueceu da onipresença de Deus. É como nós vemos o salmista no Salmo 73 falando sobre a prosperidade do justo e questionando Deus sobre isso, mas quando ele se vê diante de Deus, na presença de Deus, ele percebe o final dessas pessoas e ele então se prostra diante de Deus. Porque Deus está no controle de todas as coisas, por mais que pareça que não. Deus tem o controle. Deus criou o ser humano e proveu de livre-arbítrio para tomar as suas decisões. Mas junto com essa liberdade, Deus também coloca a responsabilidade pelos atos praticados. Tudo aquilo que nós fazemos ou falamos, nós temos que prestar conta diante de Deus. E Deus trata com todas as pessoas, senão aqui na vida eterna. Quando a pessoa é confrontada pelo pecado e muda de atitude, a misericórdia de Deus é imensa, é infinita, e ela alcança misericórdia e a vida eterna com Deus. De outra forma, a pessoa está buscando a sua própria condenação. O item C do tópico 1 tem o título: Deus ama o pecador, mas condena o pecado. O leitor, quando ele lê essa história de Davi, ele pode ficar atônito. Como pode uma pessoa tão importante, um homem segundo o coração de Deus, ter uma atitude dessa? E é real. Algo que chama realmente a atenção, porque o texto nos diz que depois que o filho de Davi havia nascido, então provavelmente já tinha passado mais de um ano, ou aproximadamente um ano, e Davi estava vivendo da mesma maneira, como se tudo estivesse bem. Mas, a seu tempo, Deus confronta o pecado de Davi, no momento em que ele manda Natã, o profeta Natã, falar com Davi. E de forma sábia, Natã conta uma história para Davi, de um homem rico que tinha várias ovelhas, mas que vendo uma ovelha, a única ovelha de um pastor pobre, ele vai, cobiça aquela ovelha e toma para si. Não contente com tudo que ele tinha, ele toma para si. Davi, quando ouve isso, ele fica enfurecido e condena a atitude daquele homem. E aí é o momento. A ênfase aqui é para o confronto de Natã, ou de Deus, com Davi. E é nesse momento que Natã diz: tu és esse homem. Pronto. Davi é desmascarado. O seu pecado vem à tona, porque ali é demonstrado a falha que ele tinha. Havia se passado muito tempo, mas Deus não tinha-o como inocente.
e ele confronta pelo seu pecado. Mas o objetivo da confrontação é sempre a restauração. Quando Deus confronta o ser humano com o seu pecado, o objetivo sempre é a restauração. Culpar é do homem, não de Deus. Deus usa de misericórdia para aqueles que se dobram e que se arrependem. O tópico 3 vai falar sobre o julgamento do pecado sob a perspectiva humana e a misericórdia divina para aquele que se dobra diante dele. O primeiro item fala sobre o julgamento apressado de Davi. Eu já mencionei anteriormente, mas para dar a ênfase para a confrontação e para a forma como Davi foi desmascarado. Mas aqui a ênfase é para o julgamento apressado de Davi. Ele não precisou pensar muito quando Natan contou para ele a história. Ele já deu seu veredito de imediato. Na parte B do capítulo 5 e o verso 6, ele diz: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Ele diz: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então Davi estava vendo o pecado de outrem sob a perspectiva humana. Então é interessante notar como o ser humano tem a tendência de julgar com severidade quando é outra pessoa que está pecando. Do ponto de vista humano, a aplicação da penalidade sobre o cometimento de pecado vai depender de quem o cometeu. Essa é a tendência humana. Então, se é outra pessoa que está cometendo, então julgamento sobre ele. Mas se é eu que estou cometendo, misericórdia. Misericórdia. Então, é por isso que as Escrituras exortam os cristãos, os crentes, a não julgar. Nós vemos isso em Lucas 6,42. Primeiro tira o cisco do teu olho antes de julgar o teu irmão. E é considerar as necessidades dos outros antes das suas próprias. É isso que ensina a palavra de Deus. Mas o ser humano tem uma tendência contrária. É a tendência de condenar quando é outra pessoa que está errando, pecando, e buscar a misericórdia quando é ele que está errando. O segundo item fala sobre a confissão de Davi. Então Davi, quando ele é confrontado de mascarado, e quando Deus lembra Davi por meio de Natan, das dádivas, de tudo que ele havia feito com Davi, e ali acaba expondo a sua ingratidão, porque alguém que tinha recebido tanto de Deus ainda fazer tal atrocidade, ele também informa as consequências, porque nos diz que viria sobre a sua família muita morte e distúrbios nos seus descendentes por causa do sua falha, do seu erro. Então o pecado tem as suas consequências. Por mais que Deus perdoe o pecado, as consequências, as pessoas vão assumir as consequências do pecado. Então, diferente de seu pecado que estava em oculto, as consequências do seu erro seriam expostas perante todo Israel. Nós vemos isso no versículo 12. Não ficaria oculto as consequências do seu erro. Seriam expostos. Davi seria humilhado por causa desse pecado que ele havia cometido. Então, Davi confessa, mas ele confessou somente depois de confrontado pelo profeta Natan e depois que ele fica sabendo das consequências que teria por causa do seu erro. Então, não basta confessar. Se faz necessário um arrependimento sincero e uma mudança de comportamento. E nós não vemos isso aqui em Davi. Nós vemos apenas que ele confessa o pecado, mas depois de confrontado. Se não tivesse sido confrontado, certamente continuaria a sua vida do jeito que estava tocando, assim como muitas pessoas hoje também fazem da mesma forma que Davi. Então Davi, sob a perspectiva humana, não via problema com o pecado, desde que não fosse revelado, desde que o pecado estivesse oculto. Mas Deus viu o pecado de Davi como um ato cometido contra a sua graça, contra a sua graça e misericórdia, por tudo que havia concedido Davi, e Davi era ingrato com Deus. E você? Você que está me ouvindo, professor, professora, aluno, escola dominical, aluno, você tem sido grato a Deus? Você tem reconhecido as suas falhas, tem analisado qual tem sido o seu comportamento? Então você, professor, professora, reflita sobre isso e depois aproveite para também chamar os seus alunos para refletir sobre isso também.
Então o exemplo de Davi ele serve de alerta para todos que estão na atualidade. Julgue menos, né? Confie mais na misericórdia de Deus. Não fique julgando as pessoas, mas analise a sua vida, o seu comportamento e busque o perdão de Deus, busque mudança de comportamento para que você esteja dentro da vontade de Deus. Nós hoje temos uma responsabilidade ainda maior do que Davi, porque nós conhecemos o exemplo de maior misericórdia de Deus, que é a cruz de Cristo. Nós já temos a revelação de Deus por meio do seu Filho, e um Deus que se deu em nosso lugar numa cruz para pagar os nossos pecados, e conhecemos as boas novas do Evangelho. Então, muito menos nós podemos fazer isso que Davi fez. Nós temos uma responsabilidade maior do que ele ainda, devido às revelações que nós temos hoje nos nossos dias. Então, devemos buscar a confissão e o arrependimento, que é o terceiro item desse tópico, onde fala do arrependimento sincero de Davi e a misericórdia de Deus quando ele então manifesta o seu arrependimento. Então nós vemos que a confissão de Davi, depois que ele confessa, quando confrontado, e Natan fala sobre as consequências, e uma delas seria a morte do seu filho, e não demora muito para o seu filho ficar enfermo, e ele fica muito enfermo, nos diz o texto que Davi, ele fica 7 dias jejuando e prostrado diante de Deus, intercedendo pela criança, a criança que ele amava, que foi fruto do relacionamento de adultério com Batseba, mas era o seu filho e ele amava. E ele intercede pelo filho, ele clama a Deus pelo filho, pedindo que Deus lhe dê saúde. E essa experiência Davi registrou no Salmo 51. E a atitude dele fica ali registrada também, porque lá no 2 Samuel, capítulo 12, verso 13, Davi confessa, ele diz: eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Então agora Davi age de uma forma diferente. Ele reconhece o seu pecado, ele vê o seu pecado, está sempre diante dele. Ele não somente isso, mas reconhece também a importância da presença de Deus e do Espírito Santo. Porque ele também diz assim: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito. Então, agora Davi muda o seu comportamento. Aqui demonstra que realmente ele estava arrependido. Não da forma anterior, quando ele confessou porque foi confrontado, mas aqui ele confessa de forma voluntária. Ele reconhece, ele olha, ele vê o seu pecado. E agora sim, ele faz da maneira correta. E Deus perdoa o pecado de Davi. E retira, na realidade, somente as consequências espirituais, como eu já mencionei. Mas as consequências do erro, ele vai assumir. Tem muitas pessoas que erram, pedem perdão e querem que Deus tire as consequências do seu erro. Não assume. Mas não é assim que funciona. A pessoa vai assumir as consequências do seu pecado. Deus pode até abrandar, mas as consequências do pecado a pessoa vai assumir. Mas no sentido espiritual, Deus perdoa de uma vez por todas. Considerações finais. O que nós aprendemos nessa lição? O que o exemplo de Davi nos traz ou nos trouxe a partir dessa reflexão? O exemplo de Davi evidencia as duas perspectivas sobre o pecado, a humana e a divina. Nós vimos que o julgamento humano do pecado é parcial, mas Deus, ele é imparcial. Do ser humano depende de quem comete o pecado. Dependendo de quem comete o pecado, ele julga de uma forma diferente, né? Quando é o seu, ele busca misericórdia. Quando é o outro, ele julga. Essa é a tendência humana. E nós temos que tomar cuidado para não agir dessa forma. Agora, o julgamento de Deus ele é imparcial e alcança todas as pessoas, independente da sua posição, da sua cor, do seu credo, vai prestar conta diante de Deus. Mas Deus, ele, com a sua misericórdia, alcança todos aqueles que apresentam um arrependimento sincero, uma confissão sincera, não como Davi fez da primeira vez, mas da segunda. Agora, o pecado precisa ser confrontado. Deus demonstra isso, para que haja uma mudança sincera e uma vida de santidade diante de Deus. Então, por isso que eu disse que a lição de hoje é uma lição que eu gostei demais de escrever, de refletir sobre ela. Traz um exemplo muito grande, vai ser muito útil para você, professor, professora, os alunos da escola dominical, para pensar
como que é a perspectiva humana sobre o pecado, como é a perspectiva divina, e reconhecer as suas falhas e buscar estar atento sempre aos detalhes, para não cair na falha e desagradar a Deus. Então, que o Espírito Santo de Deus, na sua multiforme graça e misericórdia, vos ensine cada vez mais a respeito da necessidade de uma confissão e de um arrependimento sincero, para que nós possamos ter uma vida de santidade e morar com o Senhor por toda a eternidade. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima lição. Que Deus continue abençoando você e a sua família.